Mateus capítulo 13, versículos 31 até o 33. Nós vamos falar hoje sobre as duas parábolas. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O ditado popular diz: não julgue um livro pela sua capa. E nós estamos vendo aqui Jesus falando agora sobre o seu reino. Um reino, como que iniciou o reino de Deus? Como que este reino se expandiu na Palestina, e não somente na Palestina, mas especificamente em Jerusalém? Quando nós olhamos aquele homem tão simples, aquele homem calçado de sandálias, com a roupa singela, andando para uma cidade para outra, e dizendo como ele foi para as bandas da Galileia. Marcos registra isso no capítulo 1, versículo 15, onde Jesus foi para a Galileia, dizendo: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele introduz esse reino de Deus, e ele introduz de uma forma muito simples, muito singela. Paulo termina o seu ministério dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amados irmãos, começar bem é muito bom, mas como terminamos o que começamos faz toda a diferença. As pessoas daquela época, ao olharem para Jesus e seus 12 homens, pescadores na sua maioria, o que eles dariam para eles? Nada. Que nota dariam para ele? Você talvez não colocaria aqueles homens como presbítero da igreja ou até mesmo diácono. Mas Jesus chega e pega aqueles homens tão simples e começa o seu reino. E as pessoas olhando para aqueles homens simples, e aquela também pessoa simples, aquele rei de Israel tão simples, ele não é rei. De forma alguma ele é rei. E a popularidade de Jesus começa a cair, e a oposição começa a aumentar. E agora Jesus, para enfatizar isso, ele compara o reino dele com uma semente de mostarda, né? Pequenininha, quase que não dava para ver. E o que essa semente de mostarda produziria se ela fosse plantada? Eles saberiam. Quando Jesus faz essa correlação do reino dele com a semente de mostarda plantada, ele estava falando a linguagem do povo. O povo sabia o que isso dava. Então Jesus fala: queridos irmãos, olha o meu reino. Você pode até julgar aqui o livro pela sua capa, mas espere, aguarde. Vocês vão ver aonde vai dar o meu reino. Diz que certo professor nos Estados Unidos chamou seus filhos, na verdade, seus alunos, para irem à Casa Branca fazer uma visita, inclusive lá onde o presidente governava o país. E ele perguntou aos alunos: vocês gostaram de visitar a Casa Branca? Os alunos: sim, senhor professor. E ele falou: então vocês vão fazer uma redação para mim, umas pequenas frases para descrever o que vocês viram. E diz que cada aluno descreveu a Casa Branca de forma diferente, mas a frase inicial é: a Casa Branca é assim. Todos eles começaram com a frase: a Casa Branca é assim. E Jesus, para falar do seu reino, irmãos, ele fala de modo diferente, mas falando do mesmo jeito, iniciando da mesma forma. O reino dos céus é semelhante a... O reino de Deus aqui, queridos irmãos, ocupa um lugar proeminente no ensino de Jesus. E como estamos acompanhando aqui, Mateus separa um capítulo para
falar sobre este reino, capítulo 13 de Mateus. E ele coloca aqui 7 parábolas para falar deste reino. Como que as pessoas saberiam, amados irmãos, se o reino de Deus tinha chegado de fato? Porque ele chegou de uma forma tão tacanha, tão ínfima, tão insignificante. Como que as pessoas saberiam que o reino de Deus tinha chegado? Jesus fez curas, Jesus operou vários milagres, Jesus expulsou demônios, e Jesus até falou para eles: olha, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus entre vós. Então estou dando prova de que o reino chegou. E o reino de Deus, amados irmãos, irrompeu na história através de Jesus de Nazaré. Ele desceu com o reino, e ele é o rei do reino de Deus. E todos os seus súditos devem de toda forma conformar-se com as regras deste reino. Mas ele agora fala: olha, veja bem essa semente de mostarda, tão simples, tão pequena, e se você colocar na palma da sua mão, você vai ter dificuldades para ver esta semente. Mas coloque esta semente de mostarda no chão, no campo, e você verá o que ela produzirá. Amados irmãos, por isso que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a seguinte proposição. Aos olhos humanos, o reino de Deus apresenta características conflitantes. Aos olhos humanos, o reino de Deus apresenta características conflitantes. E a primeira característica conflitante aqui que nós vemos que este reino começa, ele tem um início insignificante, mas tem um final triunfante. Como o reino de Deus se manifestaria no meio do povo? Com pompa, majestade, com glamour? Jesus diz: não, o meu reino é mais parecido como um grão de mostarda. Entre as sementes de hortaliças conhecidas daquela época, a semente de mostarda era insignificante, era muito pequena, quase que escapava-se do olho humano. O teólogo falecido R.C. Sproul escreveu no seu comentário deste texto que esperava que Jesus fizesse comparação do reino de Deus, dizendo: o reino de Deus é semelhante às águas profundas do oceano. Ou o reino de Deus é semelhante ao Everest. E ainda, o reino de Deus é comparado com um terremoto que abala a tudo e a todos. Mas não, ele fala de uma semente muito pequena. R.C. Sproul diz: se você não tivesse lido esta passagem, você concluiria que Jesus compararia o seu reino a uma coisa grandiosa, mas ele compara o seu reino com a semente de mostarda. O auditório, amados irmãos, o auditório original de Jesus conhecia tanto a semente como o pé de mostarda. Por isso, as pessoas foram capazes de fazer a correlação desta semente da mostarda com o reino de Deus. Quem podia imaginar que aquele homem que nasceu num lugar inóspito era rei do céu e da terra? Jesus nasceu numa cidade pobre, numa família sem expressão social, numa família pobre também financeiramente. As roupas de Jesus também eram simples. Ele não se vestia como os governadores dos reis e de Roma. Da mesma maneira, as pessoas que foram inicialmente colocadas no reino também não tinham prestígio social. Eram pessoas que não eram vistas na sociedade, eram pescadores na sua maioria, suas famílias eram pobres e não faziam parte da elite e nem da aristocracia de Israel, como eram os saduceus. Eles não eram guerreiros e quase todo o tempo suas roupas cheiravam a peixe. Quem podia imaginar que o reino de Deus começasse com essas pessoas tão simples e sem pujança social? Então Jesus quer mostrar que o seu reino tem um início insignificante, sim, mas ele tem um final triunfante.
eu quero chamar a sua atenção para a mostarda da Palestina. Não é essa mostarda que você conhece na sua horta. Ela era uma árvore. E segundo os comentaristas e expositores do Novo Testamento, inclusive dos costumes de Israel, eles afirmam que essa mostarda, o seu caule chegaria até 12 metros de altura. Então não compare essa mostarda ali na sua horta com essa que Jesus está falando. Jesus está falando de um arbusto que crescia muito. Então o povo, quando Jesus falou isso, o povo já sabia, bom, está começando muito pequeno, como é uma semente de mostarda, mas esse reino vai crescer. Ele vai crescer e vai atingir alturas inimagináveis. É assim que Jesus fala do seu reino. Será que eu e você ensinaria o reino de Deus desta forma, usando uma metáfora tão pequena, usando uma metáfora que talvez não resultaria no entendimento da maioria das pessoas? Talvez eu não usasse esse recurso que Jesus usou aqui. E qual é o ponto que Jesus quer mostrar, amados irmãos? Qual é o ponto? A parábola nos quer mostrar que o poder daquela semente tão pequena, ao ponto de produzir um arbusto tão grande, ela também, da mesma forma, o reino começaria pequeno e se expandiria sobre toda a terra. E ele fala aqui, queridos irmãos, que essa árvore, esse arbusto crescia tanto que as árvores dos céus aninhavam-se nela. E quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 17, versículo 23 e capítulo 31, versículo 6, lá fala sobre as nações, lá fala sobre segurança, lá fala sobre prosperidade. Quando as aves fazem ninho nas árvores, o que elas estão querendo nos dizer? Elas estão procurando um lugar seguro, elas estão procurando aumentar a sua prole, fazer seus ninhos e aumentar a sua prole. Quando Jesus disse que o reino de Deus seria como um grão de mostarda, que cresceria, e as aves do céu fariam ninho nesta árvore, ele está dizendo, no meu reino vocês têm prosperidade e têm segurança, apesar de um início tão pequeno, tão insignificante. O reino de Deus, ou a igreja do Senhor, se tornou um bem universal. Observe, amados irmãos, o ponto que Jesus toca. Num lugar seco e quase sem árvores, que era a Palestina naquela época, o crescimento da mostarda proporcionou benefícios para as aves construírem os seus ninhos. Que cena gloriosa que Jesus toca aqui. Ele diz o seguinte: olha, virão nações, virão povos e entrarão no meu reino. E apesar de ele começar tão pequeno, com 12 homens, e um homem falando tão singelamente, este reino vai alcançar a cidade de Betim, o bairro de Guanabara, como encontrou, irmãos. É muito glorioso o que Jesus fala aqui. E neste cenário mundial, irmãos, como dessas aves fazem os seus ninhos aqui nessa mostarda já grande, nós vemos, irmãos, que não tem nenhum lugar no mundo onde o cristianismo, onde entrou, ele não foi exaltado, digamos assim. Observe o cenário político do mundo. Todos os políticos do mundo que vieram dentro do cristianismo, Deus abençoou aquele país. Deus abençoou aquele país grandemente. Você já ouviu falar em Martin Luther King? Como esse homem foi um baluarte lá na América. Em 1964, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ele era um pastor. Observe também, irmãos, você já ouviu falar em Abraham Kuyper, na Holanda? Abraham Kuyper lutou com todas as suas forças contra o marxismo, como nós lutamos aqui no Brasil, contra o marxismo, que estão infestados dentro das universidades. Abraham Kuyper orava a Deus, mas ao mesmo tempo ele se aliou à política da Holanda,
juntamente com Deus em oração, estudando, e ele revolucionou a Holanda. E ele se tornou o ministro-presidente de toda a Holanda. É conhecido, talvez você já ouviu aquela frase de Abraham Kuyper: olha, não tem um lugar neste mundo onde Jesus disse, isso é meu. Abraham Kuyper tinha essa visão, a cosmovisão do reino de Deus para Abraham Kuyper. Meus irmãos, é aqui que Jesus está falando. E você também sabe de João Calvino. Os comentaristas, estudiosos da vida de João Calvino diz que dividem a Genebra antes de Calvino e depois de Calvino. João Calvino formulou normas de disciplina de ética geral e ética no trabalho e como viver como cidadão civil numa cidade do seu país. Muitos estadistas do mundo adotaram o seu pensamento para administrar melhor a cidade e o seu reino. A reforma de Calvino não era somente no campo religioso e teológico. Seu ideal não era somente formar pastores para a prática religiosa, mas cidadãos para gerirem a boa política. Por isso ele ajudou a criar a academia, que mais tarde se tornou o núcleo de formação da Universidade de Genebra. Politicamente, Genebra tinha um conselho e Calvino sempre era consultado para ajudar a solucionar problemas da cidade. Ele era um pastor, ele era um teólogo, mas ele também era um cidadão civil que atuava junto com o conselho para melhorar a cidade. Amados irmãos, e na música? O que seria a música clássica sem Sebastian Bach, sem Handel, sem Beethoven, sem Mozart? Todos eles vieram do cristianismo. A música clássica seria nada sem esses homens. Isso era só para citar alguns. E dentro da filosofia, nós também podemos falar sobre Søren Kierkegaard, que também era teólogo e era também cristão, o dinamarquês Søren Kierkegaard. É claro que nós não concordamos com ele, com a sua proposição de que você deve dar um salto no escuro, que você precisa de fé e essa fé exige que você dê um salto no escuro, de onde muitos irmãos pegam, não sabem que eles são kierkegaardianos. Eles dizem, você deve ter fé, você deve dar um passo de fé. Eles não sabem de onde originou isso, de Søren Kierkegaard. E também Immanuel Kant, filho de pastor, grande filósofo Immanuel Kant. Amados irmãos, na política, na música e em todos os cantos, o reino de Deus cresceu e se expandiu. E é uma alegria para nós, amados irmãos, hoje no Brasil, nós temos uma primeira-dama que ora lá no parlamento, uma primeira-dama que está junto com seu marido orando pelo Brasil. Deus colocou um pastor no Supremo Tribunal Federal, Deus colocou secretários no governo, Deus estendeu o seu reino em todas as esferas. E nós louvamos a Deus, porque aquela semente de mostarda que caiu lá na Palestina, cresceu e chegou aqui também no Brasil. É o nosso orgulho em saber, irmãos, que o reino de Deus chegou aqui. E o reino de Deus, irmãos, não atua somente na igreja. O reino de Deus atua em todas as áreas. Como que Deus tem abençoado. O reino de Deus também trouxe bênçãos, irmãos, para a educação mundial. Porque as melhores universidades do mundo têm suas raízes cristãs. Para citar uma, Harvard, e Oxford, Princeton, todas essas universidades tiveram raízes cristãs. São cristãs hoje? Não, mas elas tiveram raízes cristãs. Porque esse reino plantado infimamente lá na Palestina, ela foi criando galhos, foi crescendo e entrou em todos os cantos do mundo, em todas as esferas, na música, na arte e na política. Irmãos, quando nós temos um governo, um prefeito, um governador, um presidente que aproxima mais das estruturas do Evangelho,
Deus abençoa o país. Quanto se nós tivermos um presidente que afasta dessa estrutura, nós não temos bênção no país. E nós vemos aqui como que Deus teve misericórdia da Holanda e dos países da Europa, como que Deus forjou e formou os Estados Unidos da América, com as 13 colônias da Inglaterra que foram para lá. Deus é Senhor da história, o seu reino começou e ele está em franco crescimento. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, não pense você que, ainda que você não veja o crescimento aqui no Brasil, da teologia inclusive, de uma igreja mais solidificada na palavra, mas não pense que o reino de Deus não está crescendo, porque nos países de cortina de ferro, o reino de Deus está crescendo. Nós tivemos um missionário aqui, e ele nos relatou que somente a equipe de evangelismo dele, da igreja dele, tem 140 mil membros em países cortinas fechadas. O reino de Deus é como a semente de mostarda. Veja você. E ele está falando conosco nessa noite, irmãos, que o seu reino ainda está crescendo. Essa é a primeira característica conflitante do reino. Você olha para aqueles 12 homens e você não vê sucesso, mas no final é como aquela semente plantada e essa mostarda cresce e as aves do céu fazem ninho nela. E a segunda característica conflitante do reino de Deus está no versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Agora Jesus compara o reino de Deus com uma mulher usando um pedaço de fermento e colocando dentro de uma massa, provavelmente de pão. Certamente Jesus observava as mulheres fazer o pão. Certamente Jesus viu as mulheres colocando fermento dentro daquela massa de pão. O ponto desta parábola é a ação do fermento dentro da massa, fazendo com que ela crescesse. E o paralelo desta parábola com a do joio no meio do trigo é bom também você observar, e é muito importante você fazer esse paralelo, porque ambos crescem sem serem vistos por ninguém. O joio só foi detectado depois de muito tempo, e o fermento colocado ali na massa também fez com que aquela massa crescesse quase imperceptível. A mulher colocou o fermento lá e não ficou vigiando se a massa estava crescendo. Geralmente as mulheres colocavam o fermento lá e à noite deixava a massa ficar com o fermento até o amanhecer. Quando ela acordava, olhava a massa estava grande. E é aqui que Jesus toca e diz: o meu reino, ele cresce de forma invisível. É invisível, você não consegue perceber o crescimento do meu reino. As pessoas que não têm visão do reino não conseguem perceber que ele está crescendo, fazendo essa massa crescer de forma imperceptível. A diferença aqui, irmãos, aqui entre o joio e esse fermento está na natureza dos elementos. O joio nas escrituras é sempre relacionado com o mal, mas o fermento nem sempre significa o mal. Aqui o fermento é usado para falar da ação invisível do fermento de fazer a massa crescer. Ele vai agindo lentamente na massa e não vai ficar nada nessa massa que não receba a ação do fermento. Jesus disse: até tudo ficar levedado. Outro ponto de diferença é a intenção. Na parábola do joio, quem semeia o joio no meio do trigo é um inimigo, com intenções maldosas. Aqui é uma mulher que usa 3 medidas de farinha, com a intenção de alimentar muitas pessoas. Mas ela sabe que a demanda é grande, por isso ela coloca fermento para fazer a massa crescer. Por isso, irmãos, eu vou discordar de muitos comentaristas e pregadores que afirmam que aqui o fermento é o mal dentro da igreja. Não é. Aqui Jesus não está falando
que o mal está dentro da igreja. Não podemos, todas as vezes que ler a palavra fermento na Bíblia, e correlacionar com o mal. Aqui Jesus está correlacionando o fermento para fazer crescer a massa. Levedar a massa aqui não significa estragar a massa, danificar a massa, mas fazer esta massa crescer. Por isso eu vou discordar de muitos comentaristas que falam isso. E pelo contexto, irmãos, fica claro que quando Jesus falou lá que, olha, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, ele não está falando de pão, ele está falando da doutrina dos fariseus, porque ele estava vindo de um contexto de multiplicação de pães, e os discípulos falaram com ele: nós não temos pão. E Jesus chega e diz: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Jesus estava: acautelai-vos da doutrina deles. Por isso eu discordo aqui dos comentaristas que pegam esse texto dizendo que esse aqui é o mal. O joio na igreja, sim, é o mal, mas o fermento aqui nessa parábola, não. E depois do fermento ter penetrado na massa, não tem jeito mais de retirá-lo. Queridos irmãos, ninguém obsta o crescimento do reino de Deus. Se a mulher que colocou o fermento na massa arrependesse e dissesse: não, eu errei, eu não era para ter colocado o fermento na massa, acabou. O fermento já estava agindo na massa. Ela poderia lavar a massa, ela poderia picar com pedacinhos ínfimos daquela massa, mas o fermento estava lá. Queridos irmãos, não adianta fazerem leis para prejudicar a igreja e frear o reino de Deus, porque o fermento já está na massa e ninguém consegue tirar. Este é um ponto que Jesus nos coloca aqui. Não adianta as portas do inferno levantarem contra a igreja, não adianta odiar a igreja, não adianta fazerem leis para prejudicar a igreja, porque o fermento já está na massa e não tem como tirar. A igreja é indestrutível. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Enquanto não cumprir Mateus 24, versículo 14, nada adiantará lutar contra a igreja. E Jesus falou lá em Mateus 24, versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vai ser pregado, irmãos. Vai ser pregado. Existem alguns projetos de leis no Brasil para atrapalhar o crescimento da igreja, para coibir, melhor dizendo, certas ações da igreja. Mas não adianta essas leis, porque o fermento já foi colocado na massa. Não tem jeito mais de tirar. Não tem jeito. E esta semente que fez a mostarda crescer, e este fermento que fez a massa expandir, está atuando no mundo. Queira os governos ou não, atendem ao chamado do Evangelho ou não, o reino de Deus invadiu a história através de Jesus de Nazaré. E ele subiu ao céu como rei e enviou o Espírito Santo para expandir esse reino em todos os cantos da terra. E ele está entrando em lugares fechadíssimos, muito fechado. Um dos pais da igreja enviou uma carta para o Império Romano dizendo: enquanto você está matando crentes aqui fora, tem uma igreja aí dentro do palácio, tem crentes aí dentro do seu palácio, ao seu lado. Não adianta você perseguir e matar aqui fora, porque a semente que o vento arranca daqui, ele leva para outro lugar e ela cresce lá. Não adianta matar o pé de trigo aqui, porque o vento sopra e leva essa semente para outro lugar. Ó majestade, não adianta. Você não consegue parar a igreja derramando sangue, porque o sangue é a semente que faz brotar crentes da terra. Amados irmãos, nós temos que crer nessas verdades. Nós olhamos o cenário do mundo, nós vemos coisas que nos assustam, guerras,
problemas afins, mas você tem que pôr os olhos aqui no que Jesus está falando aqui. O reino de Deus chegou na terra e ele chegou para ficar. Ninguém consegue tirar o reino dele, assim como ninguém conseguiria tirar o fermento misturado no meio da massa. A massa vai crescer, queira o diabo ou não, queira os políticos usados pelo diabo ou não, a massa vai crescer e está crescendo, e você é o resultado da chegada do reino de Deus à terra. Eu queria fazer, irmãos, uma rápida aplicação para nós aqui. O reino de Deus é completamente diferente de todos os reinos perecíveis. Chega a ser paradoxal e conflitante. No reino de Deus, o maior súdito é aquele que serve. A primazia é dos pequeninos e não dos sábios e entendidos. Rico no reino de Deus é o pobre de espírito. A honra vem através da vergonha para descansar, para fazer você descansar nele. No reino de Deus, a paz é encontrada no cenário de guerra. Jesus falou: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Você vai lutar contra o mal, mas só que você não vai lutar para vencer. Você vai lutar porque a palavra de Deus garante: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. No reino de Deus, morrer é viver e ganhar é perder. No reino de Deus, você não deve andar somente 1 milha, mas 2. No reino de Deus, você também não deve dar somente a capa, dê também a túnica, disse Jesus. No reino de Deus, você não pode amaldiçoar o seu inimigo, mas abençoá-lo. No reino de Deus, se o seu inimigo tiver fome e sede, você deve dar a ele água e pão. Você não é chamado para não sofrer no reino de Deus, mas sofrer até a morte se for necessário. O reino de Deus chegou, e chegou também no Guanabara. Louvado seja o nome do Senhor. E uma pergunta para terminarmos: você faz parte do reino de Deus? Se faz, você incorporou a ética desse rei? Você serve a esse rei? Ou você defende as imundícias deste mundo? Ou você defende o mal que está impetrado neste mundo? Se você fizer parte deste reino, você também incorpora o comportamento deste rei. Se somos irmãos, filhos de Deus, nós trazemos o DNA de Deus, o DNA moral e espiritual de Deus. A salvação em Cristo Jesus tem um propósito, diz Paulo em Romanos 8, 29, é nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Se o nosso caráter não se conformar com Cristo, será que estamos no reino de Deus? Vamos ficar de pé e vamos orar.